Atenção, emissoras que retransmitem o Debate 93 para o toque de 5 segundos. Minha gente, aqui uma de nossas queridas ouvintes dizendo o seguinte, que ela conhecia um rapaz cristão, ela conta que ele é muito amado pela família, pelos amigos, que ele tem até visão espiritual. Eles conversaram durante um tempo pelo WhatsApp e ela se interessou por ele. Só que quando eles se encontraram pessoalmente, ela percebeu o inevitável. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 6 de janeiro de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. A nossa ouvinte nos escreve, ela encaminha pra gente um e-mail onde ela compartilha essa sua experiência. Talvez seja a experiência de muita gente. Pode ser que outras pessoas nos acompanhando agora já tenham passado por algum tipo de experiência como essa. E aqui não é uma perspectiva, penso eu, ouvindo e lendo o texto da nossa ouvinte, não é uma perspectiva preconceituosa. O que você vai ouvir é fruto da experiência dela. Enquanto experiência dela deve ser respeitada como experiência dela. E nós queremos ouvir a sua opinião sobre este assunto no nosso Debate 93 de hoje. A nossa ouvinte conta: conheci um rapaz cristão que é muito amado pela família, pelos amigos e que tem visão espiritual. Nós conversamos durante um tempo pelo WhatsApp, me interessei por ele e nos encontramos. Só que ao nos encontrarmos, percebi o inevitável. Ele é efeminado. Mal posso crer que esse rapaz tão interessante é efeminado, diz a nossa ouvinte e pergunta: e agora? Devo dar uma chance a ele e viver orando pela transformação dele? Quais os riscos que corro ao assumir um relacionamento com um homem assim? Por outro lado, se eu seguir em frente com o relacionamento, como encarar as piadinhas, inclusive dentro da minha família? E ao final pergunta, uma pergunta difícil: o que está acontecendo com os homens? Este é o Debate 93. com J.R. Vargas na 93 FM. Doutor Dácio Miranda é psicólogo e está aqui no nosso Debate 93 de hoje. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Só destacou a frase: só que ao nos encontrarmos percebi o inevitável, ele é efeminado. Bom dia, bem-vindo, doutor Dácio. Bom dia, JR, feliz ano novo. Obrigado. Bom dia a todos os nossos ouvintes, um feliz ano novo. Bom dia aos colegas debatedores. Eu destaquei essa frase pelo seguinte: a pessoa que tem um comportamento efeminado é aquela que tem um comportamento extremamente delicado. Entretanto, não há uma relação direta de um comportamento efeminado com um comportamento sexual. Por outro lado, a gente percebe no relato dela que essa conversa pelo WhatsApp
deve ter sido até por escrito, porque pode se falar também por áudio, pelo WhatsApp. Por que eu digo isso? Porque ela não ouviu provavelmente a voz dele. E ao se encontrar, ela se depara com essa postura efeminada, segundo ela diz. Ora, nessa conversa eles demonstraram um interesse recíproco um pelo outro. Senão não haveria esse desejo dela de encontrar-se com ele. E nesta possibilidade, ou seja, de eles se encontrarem, porque ela aqui não faz crítica de desinteresse, ela apenas se deparou com um fato. O namoro foi feito para que eles possam estreitar relacionamento de um pelo outro. E nesse namoro pode haver amor, e em havendo amor, porque amor se constrói, e ainda em havendo amor, o amor é a única forma que você pode conviver com diferenças. Então, eu penso desta forma, sem nenhuma outra derivada nesse sentido, pelo menos. Vamos ouvir também a opinião aqui do pastor Carlos Pedro, da Assembleia de Deus na Itaoca. Muito bom dia, seja bem-vindo. O que pensa o querido irmão sobre este assunto? Bom dia, meu amado JR, bom dia aos pastores, amigos, debatedores aqui. Bom dia a esta audiência maravilhosa, que a graça e a paz do Senhor estejam sobre todos. É um 2004 maravilhoso para todos. 2014, perdão. É o olho aqui já na frase. Tá bem. É um atraso de só 10. Não, tá muito bem. O nosso amado pastor, o nosso querido Dácio, que já colocou aqui muito bem, e eu gostaria de iniciar esse debate, como o próprio JR já falou, sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de pré-julgamento, e respeitando as opiniões e respeitando até as opções de cada um. Tem milhões de pessoas que nos ouvem no dia a dia, e eu desejo aqui deixar claro o respeito à opção de qualquer que seja a pessoa. A menina que escreve o e-mail, ela diz que ao conhecer o rapaz, ela tem uma surpresa. Porque, segundo ela, ele tem um comportamento, ele tem traços efeminados. Eu quero imaginar que o que ela está dizendo é que ele como o doutor Dácio já falou, é muito educado, porque existe uma diferença aí, é muito delicado, existe uma diferença na criação daquele garoto, daquele menino que foi criado muitas vezes sem a figura paterna, muitas vezes com uma educação muito sensível, e que ele chega à adolescência, que não é o normal, mas ele chega à adolescência carregando muitos trejeitos ainda obtidos e imitados da própria mãe, ou da tia, ou da avó, enfim. Essa é uma questão que já deveria ter sido corrigida, em sendo ele homem, do sexo masculino, macho, já deveria ter sido corrigido. Mas isso não significa necessariamente um comportamento homossexual. Agora, ela está preocupada. E o que eu desejo aqui é entender se o que ela detectou é apenas o excesso de delicadeza ou é um faro feminino que já detectou aqui não uma pessoa para ser amada e compartilhar uma vida a dois, ou apenas um amigo, ou não sei do que eu poderia dizer. Mas ela está preocupada e eu também fico. Então, é muito importante que se diga. O comportamento é delicado, é educado, é singelo apenas por causa da educação, ou tem aqui um trejeito, tem aqui uma tendência homossexual. Isso é importante para nós clarearmos e a partir daí emitirmos uma opinião. Vamos ouvir a nossa menina da mesa de hoje, então, já que a ideia é ouvir, sentir o faro, a pastora Léa Mendonça, cantora da MK Music, pastora auxiliar da Igreja Batista Renovada Nova Jerusalém, na Ilha do Governador. Muito bom dia, seja bem-vinda. Diz a nossa ouvinte, essa é a frase dela, só que ao nos encontrarmos eu percebi o inevitável, ele é efeminado. Ela não descreve a educação, quantos filhos, se ele tem 15 irmãs e só ele, se ele trabalha na área musical, decoração, com o que ele mexe, tá certo? Não tem descrição nenhuma sobre outra. Ela tá dizendo o seguinte, olha, ele ao vivo, entendeu?
no WhatsApp lá, no texto, ou mandando foto, ela se interessou, disse, doutor Dácio. Ela olhou, conversou, tá certo? Emocionalmente houve um link ali. Só que quando encontrou ao vivo, ela não falou com ele não, porque tem mais uma história, parte da história que eu vou contar já aqui, que talvez traga aí um pouco mais de questionamento sobre esse assunto, mas vamos sentir aqui o que pensa a nossa querida Leinha Mendonça. Bom dia para todos. Seu microfone tá ótimo, tá muito bonito, só não está funcionando, entendeu? Ele é um microfone, bonito, vamos ouvir o outro microfone, que esse aí ele é assim, a gente faz o teste antes, ele funciona, entendeu? Na hora H ele não funciona. Bom, vamos mudar o assunto, né? Vamos lá. Bom dia para todos, um prazer imenso estar revendo o meu querido J.R. Vargas, querida. A Marcelinha e todos os debatedores. Bom, como disse aqui o pastor Carlos Pedro, o faro feminino é uma coisa extraordinária, porque a gente tem aquele feeling, a gente tem aquele sétimo sentido, né? E mulher não gosta de estar com um homem efeminado do seu lado. Mulher quer estar do lado de um macho, de um homem que traga aquela palavra forte, aquele momento aconchegante. E o que eu tenho para dizer sobre isso é que todo relacionamento tem um preço a se pagar. E quem vai entrar no relacionamento tem que estar disposto a pagar esse preço. Então, pode ser que o homem seja efeminado, pode ser que o companheiro, né, o namorado, o noivo, ele tenha um relacionamento muito estreito com sua mãe, pode ser que seja uma pessoa muito dependente da mãe ou do pai, ou que tenha um temperamento muito duro, enfim, em qualquer relacionamento a pessoa tem que estar disposta a pagar o preço do que vai encontrar ali. No caso dela, a gente vê que ela expõe os prós, que ele é um homem amado, que ele é um homem que tem um bom relacionamento na igreja, que tem princípios espirituais, mas essa adversativa traz um restante de texto bem maior do que o início do texto. E aí ela traz para nós a preocupação que ela tem, inclusive com as piadinhas que ela possa ter tendo um relacionamento com esse rapaz. Então é algo que ela precisa pensar muito, porque pode ser apenas uma educação, mas pode ser também alguém que está tentando deixar de ser homossexual. Com a gente no programa de hoje também o pastor Purim Júnior, da Igreja Batista do Meier. Muito bom dia, seja bem-vindo, pastor. Neste ponto em que estamos tentando encontrar aqui inicialmente uma base, um fundamento, para a gente depois aprofundar um pouco mais, dada a situação em que a nossa ouvinte se encontra e as observações já feitas inicialmente, uma questão de educação, uma questão do preço a ser pago, a possibilidade de haver de fato uma questão séria, de ser um problema grave a ser administrado, sim ou não, pela nossa ouvinte, dependendo da escolha dela. Que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia, será bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia também aos demais debatedores, obrigado pela oportunidade. Como bem já colocou o doutor Dácio, o pastor Carlos e agora a pastora Leia, a gente tem informações um tanto quanto parcas, né, para uma avaliação mais precisa. Mas que bom que o doutor Dácio já começou pelo aspecto profissional, técnico da visão da coisa, que a figura de um efeminado não significa necessariamente uma prática homossexual. A gente vai conviver com pessoas, a gente tem isso no nosso convívio social, pessoas que a gente sabe da índole sexual, do comportamento, e que nem por isso eles, por conta de um trejeito mais delicado, mais ameno, configure um desvio de comportamento sexual. Por outro lado também, a gente sabe que a prática homossexual hoje não significa necessariamente um comportamento efeminado. Você tem pessoas que são absolutamente másculas, mas que têm a prática homossexual. Eu destaquei aqui no e-mail da ouvinte essa frase, devo dar uma chance. Eu penso que todas as pessoas precisam da chance para mostrarem quem são. Um relacionamento iniciado por conta de uma rede social,
à distância, e agora que ela vai começar a conhecê-lo, evidentemente essa chance precisa ser dada. Qualquer pessoa, nós gostaríamos de ter uma chance de nos tornarmos melhor conhecidos pelo outro. Evidentemente que ela terá, como disse a pastora Leia, muito mais riscos, mas os riscos, eles são inerentes a qualquer relacionamento. Você pode ter uma pessoa que tem configure uma pessoa aparentemente íntegra, mas o caráter dela é duvidoso, e você não vê o caráter, o temperamento, um risco de violência depois. Então, na verdade, é uma situação em que essa jovem precisa de ajuda mais concreta. Creio que ela precisa sim dar uma chance a esse rapaz, até porque, quem sabe, se for apenas uma questão de comportamento delicado, ela pode ser, como uma figura feminina, estimuladora para que ele tenha um outro comportamento. Já vi isso acontecer muitas vezes. Rapazes que tinham sim um trejeito por conta da educação, como colocou o pastor Carlos, às vezes criados só pela mãe, ou no meio de tias, ou somente entre irmãs. Eu, por exemplo, fui criado entre irmãs. Eu sou o caçula de 2 irmãs, mas meus pais sempre corrigiram qualquer comportamento que pudesse configurar um desvio de conduta. Então, mas por outro lado, eu sei que quando um homem ele é criado num contexto absolutamente feminino, ele tende a adotar trejeitos e comportamento que possa configurar uma dúvida quanto à escolha sexual dele. Agora, eu penso que o fato dele ser efeminado não significa necessariamente que ele seja um homossexual. E esta jovem vai precisar de um tempo para caminhar, para conhecer melhor e para dar a ele uma chance, porque todos nós precisamos disso. Pastor Gilton de Medeiros, da Igreja Batista em Jardim Santíssimo, muito bom dia, seja bem-vindo, nosso querido jornalista. Que pensa o querido irmão sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia, amigos da mesa, bom dia, ouvintes da 93. Quero também compartilhar os meus votos de um ano novo abençoado para todos. JR, o que nós temos aqui é uma situação inspira muitas preocupações, porque por um lado, nós podemos também perceber nas palavras da irmã que escreve que ela mesma tem um comportamento preconceituoso, na medida em que ela já parece cristalizou uma ideia sobre esse rapaz. Ela já está imaginando as piadinhas que vai ouvir se por acaso desenvolver um relacionamento com esse rapaz. Então, quer dizer, na cabeça dela, a coisa já está cristalizada. Quando ela pergunta, devo dar uma chance, eu acho que ela está tentando dizer, olha, eu já acho que é um caso irrecuperável, eu já acho que não tem mais chance. Então, ao que me parece, o problema é dos dois, evidentemente, eles têm que construir um relacionamento, eles têm que se conhecer, mas ela já entra com a ideia fechada na história. Pastor, eu penso aqui que é uma questão muito simples. A pastora Leia já colocou isso de maneira muito clara do ponto de vista feminino. A mulher criada dentro do ambiente feminino e que deseja um relacionamento, ela deseja um homem. É pura e simplesmente isso. E não adianta querer colocar outra coisa na minha cabeça. Não existe. A mulher, ela quer um homem. Ela quer se sentir protegida, amada, respeitada. E o homem aqui não é o ignorante, não é o bruto, não é o sem educação, mas é homem. E uma menina que busca um relacionamento, ela busca um homem. E quando ela chega para se encontrar com um rapaz, que ela se interessou pelas palavras escritas dele, e descobre que o rapaz, de cara, aparentemente não é um homem no sentido pleno do que ela imagina, porque os trejeitos, o jeito é efeminado, ela de cara já rechaça isso. E isso tem que ser muito bem colocado. Eu conheço gente, pastor, já colocou, eu também conheço gente que tem uma vida familiar e tem jeitos, tem trejeitos, muitas vezes a fala, muitas vezes alguns posicionamentos são efeminados, são meio feminilizados, então a gente conhece, mas são pessoas que são homens, que constituíram famílias, mas para uma menina mas é muito complicado você se deparar com uma situação dessa. Então, e ela busca essa ajuda, ela clama por essa ajuda, porque ela se deparou com um quadro que está se tornando cada vez mais comum, e ela tem como conceito, muito provavelmente, como conceito de que tem alguma coisa muito errada.
O pastor Gilton estava te falando sobre pensamento cristalizado. Ela já está com ideias preconceituosas. Mas, pastor Gilton, eu penso que 99% das mulheres, diante de um quadro desse, estaria também da mesma maneira. E eu acredito que ele é nem preconceito. Ela não é, pelo amor de Deus. Você imagina você andar com um homem dizendo assim, ó, cuidado com o andar, cuidado com o olhar, olha o falar, não desmunheca, não faz isso, não faz... Sabe? Nenhuma mulher está preparada para isso. Eu tenho uma conhecida minha que ela deu essa chance que o nosso querido pastor acabou de dizer, ela deu a chance. E hoje eles são bem casados, têm filhos e tudo. Mas o preço que ela pagou, meus amados, foi muito grande. Porque pode ser apenas uma educação ou pode ser uma pessoa que está querendo sair do homossexualismo, e a gente sabe que essa libertação é possível, mas é difícil. Você vai ter que pagar esse preço. Será que todo mundo está disposto? A gente vai passar o debate todo falando aqui que ele pode ser um homem educado, um homem tal, mas será que ela está disposta a andar com esse homem educado desse jeito? Então a gente tem aqui que ver os dois lados. E eu faço uma outra pergunta, será que homem tem que andar com trejeito de mulher? Pelo amor de Deus, gente. Gente, nós não estamos falando de homossexualismo, nós estamos falando de comportamento efeminado, ou seja, um comportamento excessivamente delicado, ponto. Isso é o que ela nos trouxe. Subentende-se, no linguajar dela, não explícito, mas subentendido, que ela fez uma correlação homossexual, porque ela demonstra isso, embora não verbalizado, essa preocupação. Ora, o pastor Purim já colocou, e eu também reforço isto, há muitos homens machos homossexuais. Há muitos efeminados que não são nem um pouco homossexuais. Como é que ela vai perceber isto? Já que houve, e esse é o ponto importante, ele demonstrou interesse por ela. Porque senão ela não teria percebido o interesse dele por ela, e ela também, reciprocamente, demonstrou interesse por ele. Agora, o que é preciso para dissipar dúvida dela? Porque dele não, porque ele está interessado, mas ela está preocupada. Vai namorar, vai conhecer, vai perceber quem ele é. Ele é um efeminado não homossexual ou é um efeminado também homossexual? Até porque ela já percebeu, doutor, que ele tem valores. Exato, ela tem valor. E isso é que sustenta uma relação. Exatamente. Não é a aparência que sustenta uma relação conjugal, e sim os valores em que pese, às vezes, uma pessoa efeminada. Olha, às vezes a gente acaba falando coisas assim, eu tô sentindo que eu tô um pouquinho fora aqui do contexto masculino, né? Mas, às vezes, eu conheço situações de pessoas que estavam procurando uma companheira, mostrou todo esse quadro, e no final ele queria uma companheira para poder exercer o seu ministério. Eu acho que a gente precisa analisar todos os lados. Já que ela não nos deu nenhum respaldo maior, a gente tem que analisar os dois lados. Sabe, pastor, eu tenho medo também da gente aveludar muito. O doutor Dácio colocou a questão do jeito dos trajes efeminados serem delicados, e eu queria dizer, trajes efeminados serem femininos mesmo. E por que os homens têm que usar batom, têm que falar... Mas aí, pastor, já está indo para um extremo que não é o caso. Batom, mas quem fala batom? Não. Eu só quero colocar nesse batom ponto, porque essa semana, essa semana eu peguei um garoto de uma igreja, e eu tomei um susto, porque eu tô numa cerimônia, o garoto vai participar da cerimônia, o garoto tá maquiado, completamente maquiado, o rosto... Mas não era teatro ou não? Não, mas é o que ela tá perguntando. Não era teatro, não? Mas, é o que ela tá perguntando aqui. A pergunta dela é a pergunta de muitas mulheres. O que está acontecendo com os homens? Os homens estão com figuras, imagens femininas, é verdade. Por que os homens têm que andarem ou serem como mulheres? Pera um pouquinho. Pera um pouquinho. Então vamos para a última frase de uma vez, depois te retorno. Tem estresse não, mas peraí, batom? Deixa só. Maquiagem? Sobrancelha feita. Não, sobrancelha, essa eu já tenho. Não, mas é delineada, meu filho. Delineada. Mas isso é muito complicado. Mas se a gente vai tratar de rótulos, vamos colocar assim, isso aí já é travesti.
Já Não uma pessoa é, que está se pastor, são travestindo. garotos que estão atuando dentro da igreja. Não estou dizendo que a pessoa seja um travesti, mas é um processo de travestimento, ou seja, já é um exagero que não é o caso dessa Eu não situação sei, aqui. porque ela disse que percebeu no primeiro encontro. Não é o caso. Vamos fazer um parênteses aqui. Parênteses é bom. Parênteses sempre são ótimos. Certo? Esse Cunhados assunto também? é vago. Eu não tô, vocês vão colocando a pilha aqui, Vago né? e extenso. Parênteses, vamos abrir aqui o parênteses para poder, vamos caminhar com o nosso ouvinte acompanhar, e é rádio, você sabe que rádio as pessoas fazem 1000 coisas enquanto estão ouvindo rádio e não podem perder o bonde. Se perder o bonde, vai acontecer o quê? Nada, porque não existe mais o bonde, né? Mas essa questão da maquiagem, vamos entender isso aqui, um parênteses aqui para poder entender. Não é o caso da nossa ouvinte, senão a nossa ouvinte é muito franca, entendeu? Ela teria colocado isso aqui, olha, cheguei e vi, ele tava de cílios, tá entendendo? Postiço, ele tava entendeu? Ela diria claramente isso aqui, ela tá falando sobre um jeito efeminado. Agora, pera um minutinho. Maquiagem, o que é que você falou, Leia? Cílios sobrancelha sobrancelha delineada, maquiagem. Você vai fazer um programa de televisão, a gente aqui já está acostumado e sabe muito bem disso. Tem que colocar cadê o pessoal da produção aqui? Já todo mundo tá. Hoje tá todo mundo aquele pozinho que coloca. Como é que é o nome daquele pó, Leia? Aquilo ali é para tirar o brilho do Sim, rosto. mas como é que é o nome daquele pó ali? Pancake? Deixa ela falar, porque se eu falo, o pessoal fala Não, eu ia zoar. Eu ia ser o primeiro a zoar. Mas para tirar aquelas craterinhas do rosto. Hein? Para não ficar ficar brilhoso. O homem, na verdade, a maioria dos homens, pelo menos os que eu conheço, são e que a gente vem gravar peles aqui, gordurosas. eles falam assim, olha, pouco pó. E eles não querem batom. Eles não querem. Mas hoje. Mas quando acaba, tira logo? Tira. A questão não é pouco pó, não. A questão é depois. Não, ele tira. Sabe? Porque você gravar um programa é uma coisa. Agora, você ir pra igreja, eu canto em igrejas, as igrejas estão cheias de efeminados. Que isso, Leia Mendonça? Isso é muito sério. Não, pera aí, que isso? Não discutimos a questão da opção homossexual. A pessoa que decidiu ser homossexual não é a nossa discussão aqui. Não faz parte do nosso debate de hoje. Agora, se o cara é homem ou se é mulher, porque tem também o problema das meninas que querem, e muitas vezes, andar como homem. Se é homem, meu irmão, faz um esforço, pelo amor de Deus. Ajeita a mulher. Se tem que fazer esforço, já é um negócio esquisito. Pera, mas a afirmação da Leia me deixou assustado, porque a Leia canta em vários lugares, país afora e mundo afora. Com certeza. Né? Então tem muito isso, Leia? Muito, demais. JR, eu não estou exagerando. Eu entendi perfeitamente o doutor Dácio, o pastor Purim, eu entendi tudo. Eu sei que existem pessoas com trejeitos efeminados, porque eu tenho um amigo que é assim, e ele é casado, e ele tem uma família. Nós não estamos dizendo que essa pessoa não tem jeito, que ele não merece uma chance. Eu só quero dizer que mulher vai bater de frente, vai ter problema com um homem que anda... Mas então vamos lá, e o que está acontecendo? O que está acontecendo? É o que ela e muitas estão perguntando. A última frase, o que está acontecendo? É moda? Moda. É o Félix, entendeu? É o Félix, é a síndrome de Félix. A coisa tá. Vira moda, vira assim, ó, modelo? Sem dúvida que a mídia determina muito do comportamento da sociedade. E a gente tem que prestar muita atenção nessa questão do modismo, não é? Sim, o modismo que gera pecado, não é? Agora, a questão que eu estou debatendo aqui, sim, eu não estou debatendo a questão em tese do problema do homossexualismo, tá? Ou até do travestimento, ou do afeminado que vai tender a um comportamento. Eu estou falando do e-mail da moça aqui. E quanto ao que o e-mail da moça está dizendo, eu penso que ela precisa de uma ajuda. Esse relacionamento está começando apenas. Ela o conhece apenas por redes sociais. Esse é um perigo das redes sociais hoje, mas é tema para outro debate. Mas o que está acontecendo com os homens? Nós estamos nesse ponto agora, dentro do texto que a nossa ouvinte encaminhou. Fala, doutor Dácio. Olha, o problema, esse assunto é extremamente complexo e que envolve vários segmentos para a gente poder analisar, e o tempo não nos permitirá para isto. Mas o que eu posso dizer, o que está acontecendo com os homens, eu mudaria. O que está acontecendo com as famílias? Porque o parâmetro do homossexualismo vem do lar.
A gênese do homossexualismo vem do lar, ou seja, então o lar degenerado é que está levando a esse comportamento. E quando eu digo degenerado, é mal orientado, a figura masculina não se colocando como figura masculina de forma íntegra para a criança masculina, a figura feminina não se colocando de forma íntegra para a criança feminina, e por esta ausência de figuras mais definidas, então os lares é que estão contribuindo para que hoje o comportamento esteja tão distorcido, e a mídia e o meio e a sociedade pegam esse, vamos dizer, esse despreparo que a família hoje não dá, e isso é como se fosse algo latente que a sociedade estimula, e ele se manifesta nessa degeneração comportamental que hoje a gente tem visto por aí. A verdade é que, complementando ao que o Dr. Darcio está dizendo, o modelo de cultura patriarcal vem sendo combatido ou vem sendo hostilizado já há mais de 50, 60 anos por toda a mídia. A figura do homem, que antigamente tinha um programa, por exemplo, o Papai Sabe Tudo, virou o Papai Sabe Nada. Então o homem vem sendo, por causa do patriarcado, vem sendo constantemente ridicularizado. Então qualquer papel masculino, por exemplo, em rede de televisão, em seriados, o homem será sempre o idiota, o pateta, o que não sabe nada, e a mulher é aquela que é o centro da família, é o que sabe tudo, é o que resolve, é que é responsável. O homem, é o caso do Homer Simpson, para dar um exemplo concreto, né? O homem vem sendo hostilizado, e agora eles não sabem mais o que fazer, eles não sabem mais qual o seu lugar na sociedade, nem qual o seu papel. Uma ponderação aqui para os companheiros aqui à mesa é o seguinte: uma vez mais, não estamos tratando sobre a questão que envolve qualquer aspecto do homossexualismo. Não é o nosso foco, já tratamos isso diversas vezes, isso é sempre um assunto recorrente, e todo mundo que acompanha a gente sabe que aqueles que falam aqui falam daquilo que pensam, com a liberdade que têm de expressarem as suas opiniões, e o nosso ponto de vista, o nosso foco vai ser a Bíblia. Nós não vamos tratar aqui sobre o que a filosofia pensa sobre o homossexualismo. Isso não é uma rádio que tem uma proposta filosófica. Você tem uma rádio com uma proposta cristã. Amém. E vai ser assim, é assim que trabalha a questão das suas opiniões. Quem tá na Luciana Gimenez fala o que pensa, aí você tem tiro pra tudo quanto é lado, tiroteio, é um show, vira um show, que no final das contas é apenas um show. O objetivo aqui não é show, o objetivo aqui é informação, é formação para os nossos ouvintes que nos acompanham. Nós somos imensamente gratos aos nossos ouvintes, e não tratamos sobre ficção, tratamos sobre coisas reais. Isso é vida de gente. Então a nossa ouvinte está falando exatamente sobre esse aspecto. Agora, quando a Leia diz que existe um grande número, o que quer dizer isso? É onda, é moda, é falta de temor, não tem nada a ver, isso é um exagero nosso. Nós estamos exagerando, ó. Não estamos exagerando. Não, estou dando possibilidades aqui. É um exagero? Não é exagero, não. Isso é uma coisa difícil. Há quanto tempo isso vem acontecendo? Como é que lida com esse assunto? Pastor Purim, por favor. Ficaria mais à vontade em não tentar precisar nenhuma estatística. Ou não? Apenas afirmar, existe. Se é muito ou pouco, vai variar muito de contexto. Cada igreja realmente tem a sua parcela ali de problemas nessa área, em que a gente procura orientar. Eu, como pastor, procuro. Quando eu vejo um menino lá já com trejeito, eu chamo os pais para conversar. Isso já aconteceu, e eu percebo, é tão bom ver. Ontem mesmo estava observando nossos adolescentes, é tão bom ver alguns desses que eram preocupação no passado, hoje estão lá com um jeito mais masculino, namorando de forma saudável, cristã, espiritual. Então eu vou dizer o seguinte: tem sim, mas não vou arriscar dizer tem muito, tem demais. Tem. E isso nos assusta, porque é uma realidade que não deveria existir. O simples fato de ter
Se fosse 1 ou 2, já deveria ser combatido e é uma realidade. Agora, não acho que a gente tenha aqui dados para dizer muito ou pouco, 80%, 70%. Não, dados é. não. Eu acho que a questão é... Mas é a constatação da experiência, né? A constatação visual tem. Eu diria que assusta. Sim, mas se cada você dia eu tô num observar... lugar diferente. Pois Não é a maioria, com certeza. Não é a maioria. Eu quero ficar É isso que o senhor está falando, né, pastor? É isso. Bom, Talvez se você... Graças a Deus, não é Então, a pastor maioria. Carlos, se a gente especificar uma determinada área, a gente tem que ser realista. Quando se fala em área de artes, em artes cênicas, em música, você sempre vai ter um contingente maior. Aí entra a área da psicologia para talvez fazer uma análise do perfil, do porquê que isso acontece mais nessas áreas, entendeu? Mas dizer que é a maioria... porque eu também conheço por atuar na área da música, na área da arte, nossa igreja é forte nesse sentido, eu posso afirmar, sim, não dá para dizer que tem, que é... Muito bem. Vamos à nossa pesquisa, porque ela está dizendo o seguinte: olha, como mulher, você assumiria um relacionamento com um homem efeminado? É a pergunta da nossa Pesquisa 93. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores. Então, a maioria dos nossos ouvintes que ligaram para cá, 89% deles disseram que não se casariam. Mas é bom aqui dizer, a maioria que respondeu foi assumiria um relacionamento. mulheres. Assumiria um relacionamento. Agora, os homens que ligaram para cá e responderam a pergunta, pensando, se você fosse mulher... Ué, eles responderam? Ué, como mulher. Não, e responderam? Disseram que sim. Engraçadinho. Disseram que assumiriam sim. Porque eles disseram que existem muitos homens machões que, na verdade, entendeu? E tem homem que é efeminado e que não tem Eu não nada. entendi não o que você tá falando. Pô, explica de novo. Você quer que eu explique? Claro. Desenha ali, tem um quadro ali, ó, aquele quadrinho ali. O quê? Não posso, você não me Fala igual os adolescentes da igreja. Droga. Vai. Você quer que eu explique? Ué. Então, eles ligaram pra cá e disseram Tem muita pessoa que parece muito macho e não é isso? Exatamente. Marcela, que não repete é. a pergunta, por favor. Como mulher, você assumiria um relacionamento com um homem efeminado? 69% dos nossos ouvintes pela internet estão dizendo também que não. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes, a participação deles com a gente é sempre muito importante e nos ajuda a trabalhar este assunto de maneira clara, sincera, tranquila, transparente, para que todos possam ter a mesma informação. E nesse ano vamos juntos viver a alegria de sentir o prazer de estar com vocês. A nossa ouvinte que está nos escrevendo, gente, tá, e você que está acompanhando a gente assim, entrou ouvindo já, ela conta que ela conheceu um rapaz cristão que é muito amado pela família, é muito amado pelos amigos e tem visão espiritual. Esse negócio de ter visão espiritual foi uma dúvida minha que ela respondeu posteriormente e eu vou ler aqui a resposta dela. Nós conversamos durante um tempo pelo WhatsApp, que é um aplicativo que você pode conversar texto, áudio e vídeo, imagem, enfim. Me interessei por ele e nos encontramos. Só que ao nos encontrarmos, percebeu o inevitável, ele é efeminado. Mal posso crer que esse rapaz tão interessante é efeminado. Ela considera o rapaz interessante. E pergunta, e agora? Devo dar uma chance a ele viver orando pela transformação dele? Quais os riscos que corro ao assumir um relacionamento com um homem assim? Por outro lado, se eu seguir em frente com o relacionamento, como encarar as piadinhas, inclusive dentro da minha família? Ela conhece a família dela. Ela conhece a família dela. A família dela, ela conhece. Que aí é a última, o que está acontecendo com os homens. Vou ler aqui o outro e-mail dela, que ela diz o seguinte: olha, é importante frisar também que eu nunca namorei sério e que a intenção dele é exatamente a intenção de namorar. O rapaz quer namorar, tá certo? Ele está numa viagem missionária. Então, agora todo mundo que conhece alguém que está numa viagem missionária, será que foi fulano? Será que foi? Então você para com esse negócio e fica tentando descobrir sobre a vida dos outros. Não é bom não, hein? E quando voltar, já falou que vai me pedir em namoro. A ouvinte já anunciou. Eu vou, mas eu volto. Eu vou, mas eu volto. Tenho orado e estou buscando resposta de Deus quanto ao que devo fazer. É claro que creio no poder da oração, mas será que um homem ou uma mulher com trejeitos opostos pode ter sua postura transformada pela oração?
E ela conclui com a seguinte pergunta: será que vale a pena? Eu acho que ela já está respondendo, né? Para ela já está respondendo, mas vamos tratar o assunto porque ele, em tese, ele interessa a muitas outras pessoas que estão nos acompanhando. Então me deixa falar sobre essa questão da visão espiritual. Tira essa parte. É a viagem missionária, entendeu? Não, é o camarada comprometido com a igreja, é essa a ideia que ela traz. Minha irmã, minha querida, de quem já viu e viveu algumas experiências na igreja. Pode ser missionário, pode cantar bem, pode dançar bem, pode pregar bem, pode ser vaso, pode entregar recado, pode ser, entre aspas, profeta, pode ter a visão, o ministério espiritual que for. Isso não tem absolutamente nada a ver com o tema em questão, porque eu já vi tudo isso e também já tive decepções homéricas com esse tipo de situação. Em outras áreas também. Sim. Desonesto, sim, entendeu? 171, né? Então, o que nós precisamos colocar aqui é o seguinte: voltamos a falar, nós não estamos falando de homossexuais. Quem decidiu ser homossexual ou quer esconder a homossexualidade ou assume. Isso aí não é problema meu, né? Eu acredito que não seja um problema nosso diretamente aqui hoje. Agora, quem é homem, faz o seguinte com ele, querido. Meu conselho pra você, queridão: gostou de mim, quer namorar comigo? Vamos fazer o seguinte: dá uma melhorada, dá uma volta, dá uma melhorada e depois volta pra gente conversar, porque assim não vai dar pra te apresentar pros meus pais. Não tem jeito. Você precisa, pelo menos, parecer que é homem. Pastor, eu respeito a sua opinião, mas eu acho que o irmão está sendo extremamente preconceituoso, porque os valores do homem, no sentido pleno do comportamento e da identidade masculina com a prática da sua sexualidade e do comportamento, não estão nesses valores periféricos. O valor está no caráter, na identidade dele enquanto homem e com comportamento de homem macho, buscando e interessando-se por uma mulher fêmea para ter com ela um relacionamento sexual heterólogo, em que pese ser ele até efeminado. Tem muitas pessoas efeminadas que são homens verdadeiramente, como tem muitos homens com aparência máscula que são homossexuais. Isso é um problema dela escolher, a meu juízo. Se esse rapaz, por acaso, tivesse, além da questão efeminada, também uma questão de homossexualismo, ele está querendo buscar uma identidade heterossexual. E isto é extremamente positivo. Eu às vezes encontro pessoas no meu consultório que vivem essa realidade buscando reforçar a sua heterossexualidade. Deixa eu ver se eu entendi, doutor Dácio. Se ele chega e diz para ela o seguinte: olha, eu quero dizer a você que eu tenho algumas pessoas já comentaram comigo, ou falaram comigo, ou disseram alguma coisa, e eu quero dizer para você, afirmando claramente, eu sou hétero, não tenho a menor dúvida disso, tenho um jeito aqui, um jeito ali, em razão de algumas coisas, mas eu estou lutando contra isso. Esse é um discurso positivo. Esse é um discurso do camarada que diagnosticou uma dificuldade e está expondo aquilo ali. Agora, pelo que eu entendi, existe um outro lado de pessoas que não só não conseguem diagnosticar, como acredito que seja normal. Tá certo? Que não tem problema nenhum. Isso é uma bobagem, isso é coisa de velho. Isso é conversa de velho. Velho tem energia e velho preconceituoso. Que tem essa ideia. Então, esse arranjo, e qual seria, na sua opinião aí, a postura dela? Porque a dúvida dela é a seguinte: como é que eu lido com isso? Já percebemos aqui que ela não aceita. Olha, tá certo? Tá claro aqui, pelo menos estão de acordo aqui? Ela escreve com dúvida. Ela escreve com dúvida. Ela estabelece, gosto dele. É uma pessoa interessante, mas será que vale a pena? A JR. Entendeu? JR, vai lá, meu irmão. Fica à vontade. Manda bala. A escolha é dela. Claro. Ela tá vivendo um dilema entre o interesse que ela tem por ele e a preocupação que a sociedade vai julgá-la. Então, a decisão tem que ser dela. A decisão tem que ser dela, porque se ela ama, ela vai conviver até com o comportamento efeminado dele. Porque ela ama um homem.
que corresponde a ela. Agora, se ela for buscar outros valores e um dia ela pode vir a se arrepender com esse rapaz. Mas aí nesse ponto, pastor, doutor, a dúvida é, devo dar uma chance a ele, ou seja, ela só vai amar se der a chance a ele. Não, mas ela não tem que dar chance a ele. Não? Ela que tem que se dar uma chance de conhecê-lo mais. A decisão é dele. Gente, a gente só se interessa por alguém quando existe interesse recíproco. Ele tem por ela. Agora, será que ela tem por ele? Aparentemente sim, mas é ela que tem que agora tirar essa dúvida, não valorizando a sociedade, valorizando os valores que ela tem em relação ao valor que ela está vendo nele. Se isso for convergente, vá em frente, porque ela será feliz. Uma coisa que eu queria deixar claro, JR, em relação à minha opinião, e até o doutor Dácio, o pastor Carlos também, assim, nós não estamos, nós assim, extirpamos, extraímos desse debate a questão da homossexualidade, até você já deixou muito claro. Então, não estamos aqui de forma nenhuma sendo complacentes, pastor Carlos, com um desvio de conduta sexual. Estamos falando de um trejeito, não é? E a partir, para mim, a questão aqui dela é a dúvida que ela tem. Como diz o clichê social, né? Na dúvida não ultrapasse, não é? Então, se ela tem dúvida, primeiro ela tem que ter convicção do que ela quer. Ela vai basear essa convicção em quê? Nos valores que ela tem, nos relacionamentos interpessoais que ela tem e naquilo que ela está vendo neste rapaz. Aquilo que vai além desse trejeito. Agora, se isso a incomoda tanto, se ela pergunta, devo dar uma chance? Se isso a incomoda tanto, ela não tem segurança. Agora, eu diria o mesmo para ela em outros contextos, ou seja, se você tem dúvida do caráter dele, se ele vai ser violento, se ele vai roubar você, ou seja, não é uma questão do feminismo, entendeu? É em relação à dúvida que ela tem. Caráter? É o caráter como um todo. Então, vale o mesmo princípio. Na dúvida, penso que você não deve ir adiante. Deve parar, pensar, considerar. Pedir ajuda de alguém mais experiente. Esse problema, pastorzão, é um problema que a gente está vendo com as meninas, nossas de modo geral, na sociedade. A relação homem-mulher é deficitária. E a gente vê essa preocupação nas meninas. Tá difícil, eu ouço isso todo dia. Pastor, tá difícil arrumar um namorado. Tá difícil arrumar um homem. Tá difícil arrumar alguém. Tá difícil. E aí, essa dificuldade gera uma expectativa. E quando aparece alguém que minimamente preenche alguns requisitos, as meninas querem. Só que tem coisas que não dá para encarar. Eu vejo meninas encarando o cara preguiçoso, por exemplo, que eu falo pra ela que não vai dar certo, mas ela encara, não, pastor, eu tô trabalhando, eu seguro as pontas, eu banco, porque ela quer casar, ela quer namorar. Até quando, o cara é preguiçoso, mas ela encara. E depois despeca na mesa do gabinete pastoral. Tem coisas que não dá. Bom, eu continuo dando a minha opinião feminina, que essa insegurança para começar o relacionamento já não é positiva. Eu conheço essa pessoa que eu falei aqui no início, ela deu essa oportunidade para esse rapaz com os trejeitos totalmente efeminados. E ela foi para o casamento. Chegando no casamento, era ele que costurava as cortinas, era ele que fazia a comida, era ele que fazia toda a decoração da casa. Aí ele era a mulher do relacionamento, é diferente. Não é, mas é... Olha só, no início desse debate eu falei aqui que esse fato do efeminismo, do efeminismo não é o único. Você tem que analisar no namoro temperamento dele, relacionamento dele com mãe, com pai, se ele é dependente, se ele é preguiçoso, se ele é mau caráter. Namoro serve para isso. E também para analisar se a pessoa, se eu estou disposta a pagar esse preço de ir para um relacionamento mais sério com uma pessoa que tem trejeitos femininos. Nem todo mundo está disposto a pagar esse preço. Eu queria colocar mais uma vez, embora no início eu tenha feito uma colocação que talvez não tenha sido compreendida pelos colegas, mas eu queria colocar que nós não podemos trabalhar vida de pessoas em cima de padrões idealizados de comportamento humano. Nós temos, evidentemente, padrões idealizados de que o homem faz isso, a mulher faz aquilo, temos papéis sociais definidos. Entretanto, a vida não é assim. A vida real, as pessoas, elas se acomodam, elas se adaptam, elas se ajustam e vivem as suas vidas de acordo com a sua formação, o seu contexto, sua história pessoal. E eu acho que nós não podemos sumariamente condenar esse rapaz simplesmente porque
ele não corresponde a um padrão idealizado. Não, mas pastor, deixa eu terminar. não é uma Vocês questão. Deixa não eu terminar. Peraí, companheiro. Deixa eu falar. Vamos Deixa eu ouvir o falar. pastor A escolha Gildo. dele. Vamos ouvir o pastor Nós Gildo. Vai lá, estamos vai. falando sobre não, o pastor caso Gildo. da moça. Se Conclui. nós queremos Fica à falar vontade. sobre o caso da moça, temos que considerar as possibilidades. Eu acho que nós temos uma situação que é real, um rapaz que talvez tenha uma série de qualidades que vai ser sumariamente criminalizado, condenado, porque talvez na sua formação, criado por tia, por avó, por mãe, sei lá, não tem aquele perfil. Agora, nós temos um padrão que é idealizado. Mas nós o senhor temos acha isso pouco? Para uma mulher isso é muita coisa. Eu acho que a gente está sendo, mais uma vez, levado a julgar por um padrão idealizado que não corresponde à realidade da vida. Mulher nenhuma quer andar com um homem com trejeitos femininos. Não, Mas então, ninguém quer. Ela está cheia de dúvida e qualquer uma estaria também. Ninguém quer fugir de um padrão idealizado. Agora, a vida não é assim. E aí a gente vai ver nas igrejas, a gente vai ver no gabinete pastoral, a gente vai ver uma série de problemas que são relatados por irmãs, porque tem um padrão idealizado na cabeça e tem um excelente marido do lado. E não estão felizes no casamento. Deixa eu só interagir com os irmãos para... que às vezes uma palavra pode ser mal interpretada e aí a ausência da interpretação adequada gera uma série de coisas. Se eu entendi bem, existe naturalmente na mesa aqui um consenso que o assunto não é homossexualismo. Já disse isso aqui, estamos dizendo, nós estamos dizendo tanto que eu acho que o assunto é. Porque quando justifica demais, entendeu? Não estou falando sobre azul, tá? Olha, não estou falando sobre azul. Não, é que passa tão perto que o assunto resvala. Vamos lá. O foco não é esse. Muito bem. Nós estamos falando aqui sobre pessoas com um trejeito. São pessoas efeminadas. Não talvez até a palavra efeminada, na sua definição, ela tenha algum conteúdo de homossexualismo, mas está sendo explicado diversas vezes aqui que o foco não é esse. O foco é o seguinte: o cara é macho, tá certo? O cara é macho, mas ele tem um jeito. Aí é um jeito, sei lá que jeito que é. Eu perguntei aqui pra equipe já, qual é o jeito dele? É a mão, é o jeito de andar, é o tom de voz, é isso? Então, é isso aí. Bom, são essas coisas que estão aí. Muito bem. O padrão estabelecido, ele vão depender. Padrão de quê? Padrão de quem? É o padrão bíblico? É o padrão deste mundo? Este mundo está mudando, cada hora vem uma coisa nova, né? Eu tenho impressão que todos estão de acordo que o nosso padrão é bíblico. Todos estão de acordo que é homem e mulher, não tem outra alternativa que não essa, pelo que eu estou entendendo. É isso mesmo, gente? Sim. É isso mesmo? Claro. Aqui o que varia aqui na interpretação é o seguinte: é dar a oportunidade para que a pessoa seja vista mais de perto, e aí, vendo mais de perto, a pessoa vai tomar uma decisão. Esse é um aspecto. O outro aspecto é o seguinte: se ela não aguenta, se para ela isso é difícil demais, se ela está dizendo que vou namorar, mas vou namorar escondido. Vamos dar um exemplo aqui. Vou namorar, mas vou namorar escondido. Não vou contar para ninguém que eu namoro uma pessoa assim. Então, ela já está dizendo que ela não aguenta o negócio. Então, talvez seja bom, neste caso, para ela, dizer o seguinte: olha, você pensa muito tempo antes de tomar uma decisão. Seja sim ou seja não. É isso, gente? Por isso que nós estamos falando vamos aqui. Lá, eu preciso fechar. É por isso que a gente está falando aqui que a decisão é dela, claro, se ela está disposta a pagar este preço. Deixa eu voltar aqui na palavra do pastor Gilton pelo seguinte: eu creio que qualquer sociedade organizada, ela se firma em cima de padrões, de comportamentos, sim, de papéis. Não tem jeito. Dentro de uma sociedade, cada um tem o seu papel, e numa sociedade familiar ou numa organização familiar, numa sociedade bíblica, numa estruturação bíblica, o homem tem o seu papel, a mulher tem o seu papel, cada um tem a sua área de atuação. Existe sim um padrão de comportamento para homens, um padrão de comportamento para mulheres. Nós estamos falando de homem, e o homem precisa ter. Enquanto as irmãs estavam falando aqui, a pastora Léa estava falando, falei, choveu, tem uma poça para ultrapassar. Quem pega quem no colo? Não, sim, pastor, mas peraí, vamos assim, eu entendi, mas peraí, vamos assim, lentamente, porque se for nesse aspecto aí,
Muita coisa acontece. O que vocês já viram aí vocês já viram. Barata, entendeu? Camarada, entendeu? Camarada tem. Então isso aí é o seguinte, é um outro aspecto. O ponto aqui, me parece claro é o seguinte: se a fundamentação é o que esse mundo prega uma coisa hoje, amanhã é outra. O nosso valor é o valor bíblico. O valor bíblico está ali. A questão da pessoa ser masculina é o que se espera. Tá certo? É o que se espera. A Leia está dizendo, as mulheres esperam isso. Não é isso, Leia? A mulher não espera outra coisa. Pois não. Nós estamos fechando. Misturando papéis sociais com comportamentos da pessoa, da sexualidade. Eu conheço e perdi agora um grande amigo, fuzileiro naval, homem que tem plena convicção da sua masculinidade, pai de filhos e tal. Em casa ele costurava, em casa ele cozinhava e cozinhava muito bem. Sem problema nenhum. Qual o problema de um homem ter... Tanto é que existe alfaiate, né, gente? Nós estamos falando não de papéis. Não tem alfaiate? O meu pai também cozinhava, costurava. Eu também cozinho. Problema nenhum. Não tinha trejeitos. Pois é. Então, é isso que nós precisamos distinguir. Papéis sociais não tem nada a ver com trejeitos. Isso. Então, o caso aqui do rapaz é que ele tem trejeitos que podem sugerir ou não. E ela está dizendo que ele tem interesse por ela, quer namorar, quer ter um papel de companheiro dela. É o caso dela investigar. Purim disse isso, Dácio disse isso. Ela tem que conhecer o cara. Agora, se ela não quer conhecer, é outra coisa. Se ela não aguenta, né? O que tá aqui, ela disse, eu não vou, na minha casa eu não levo. Na minha casa não levo. Ou seja, se chega nesse ponto, para qualquer outra coisa. Vou dar só a minha opinião. Qualquer outra coisa. Hipoteticamente, já vi 10 casos, 9 deram errado. Essa é a minha opinião para ela. Muito bem. Vamos encerrando aqui. Quero agradecer. Ver se a gente fecha aqui com um consenso. Vamos lá, ver se vocês estão de acordo. Se não tiver de acordo, pode falar à vontade, desde que não seja muito tempo, tá bom? Primeiro, a nossa ouvinte não pode julgar a pessoa pelo que ela vê, sem que ela conheça a pessoa um pouco mais. Alguns trejeitos podem ser oriundos da criação, uma criação mal feita, como a pessoa pode mentir em razão de uma criação mal feita, como a pessoa pode se alimentar mal em razão de uma criação mal feita. Tudo bem? Tudo bem. Estão bem aí? Muito bem. A nossa ouvinte pode considerar a possibilidade de conhecer um pouco mais. Isso aí, acho que estão todos de acordo aqui. Fizemos a distinção entre uma pessoa que tem trejeito e a pessoa que tem um papel. Ela cozinha, ela lava, ela tem medo de barata, ela tem medo de inseto. Porque tem medo de barata, tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem pessoas que têm medo e o cara não sabe consertar nada. Isso é um imprestável. Botar o quadro na parede, trocar uma lâmpada. O camarada é um imprestável. Vai dizer que o camarada não tem nada a ver. Quem faz essas coisas na casa dele é a esposa. Então a esposa dele não. Também não é. Papel social é uma coisa. Agora o que está sendo dito aqui é o trejeito. Se ela tem dificuldade com isso, ela precisa repensar até a possibilidade de dar a ele uma esperança ou não. Porque se o cara disse, olha, eu vou voltar e vou pedir namoro, é porque a porta ficou aberta. Se a porta ficou aberta, aí é necessário que ela tenha cuidado para não dar esperança. Isso vale para em qualquer caso. Tem gente que dá uma corda violenta só para depois ver a cara do sujeito com a corda arrebentando. Pois não, Leinha. Isso não é preconceito. Isso aí é uma escolha. Eu tenho que saber, eu tenho que colocar o meu chapéu onde minha mão alcança. Se eu sei que eu não tenho condição de conviver com um homem, vamos dizer, com os trejeitos femininos, por que eu vou entrar numa relação Agora, dessa? o que a Leia nos deixa aqui, finalmente, é o seguinte: se existem muitos casos, e ela diz que são muitos casos, é necessário que haja um olhar diferente para esse tipo de assunto, para entender o que está acontecendo. E essa discussão, ela não acaba aqui. Ela vai continuar no almoço, ela vai continuar hoje à tarde, ela vai continuar nas mesmas, mas sempre, gente, sempre com muito, muito respeito. Nenhum de nós deve jogar palavras ao vento, acusatórias, palavras aí sim preconceituosas, palavras duras. Nós precisamos tratar as pessoas com muito respeito e muito amor, embora haja a liberdade de discordar, que é isso que tem que ser visto. Tolerância não quer dizer que eu tenho que concordar. Tolerância quer dizer que, embora discordando, eu
respeito. Vamos ouvir aqui o resultado final da pesquisa de hoje. Olha bem, como é que ficou? Pesquisa 93. Então, como mulher, você assumiria um relacionamento com um homem efeminado? 84% agora, só mulheres responderam, disseram que não assumiriam. Agora, depois da sua entrada aqui, homens não responderam. É isso aí. Muito bem. 86% dos nossos ouvintes pela internet dizendo que não. Calma o microfone, Marcelo. Pera aí, microfone, mexe pra cá. Desligou? Tá tudo bem? 86% dos nossos ouvintes estão dizendo aqui que não. Participação dos nossos ouvintes até aqui. 86% dizendo que não. Por aí. 84%. Então nós estamos na casa dos 80%, dizendo que não assumiriam, em hipótese alguma, um relacionamento com uma pessoa. A característica é essa, com um homem efeminado. Essa é a descrição da pesquisa e eu quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente hoje aqui no nosso Debate 93. Este é o Debate 93 com J.R. Varga na 93 FM. Ouvinte dizendo, olha, sou casada, tenho 2 filhos maravilhosos, mas não consigo me sentir feliz. Na verdade, vivo um estado de tristeza e apenas alguns momentos de alegria. Tudo começou no meu passado, quando meus pais me criaram dando apenas comida, me davam mais nada, que para eles era suficiente. Eu fui muito humilhada e hoje me considero uma pessoa frustrada, que não conquistou nada e que ainda por cima teve filhos muito cedo. Como lidar com a frustração de ter feito escolhas erradas na vida? O que fazer quando não conseguimos encontrar graça, alegria e cor na vida que temos? Qual o segredo para viver bem, sem frustrações e arrependimentos? É o que pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos companheiros. Pastor Gilton, grande abraço, meu irmãozão. Obrigado, JR. Um abraço lá para a turma do Jornal Novas que está ouvindo, para a Igreja Batista Jardim Santíssimo. Muito obrigado, a querida pastora Leia Mendonça. Deus abençoe, Leinha. Obrigada, JR, por estar aqui mais uma vez. Pastor Carlos Pedro, obrigado, um abraço. Obrigado essa oportunidade, que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Muito obrigado, quer dizer a vocês que nós colocamos aqui no Face a foto dessa nossa mesa e tivemos aqui, olhando a foto, uma constatação. Só o senhor, doutor Dácio, não veio de camisa listrada. Só o senhor. Então, o senhor da próxima vez, o senhor se informa, tá certo? Porque é o seguinte, até eu, entendeu? Até eu, nós estamos aqui, todos nós com a camisa listrada. Então, esse de branco é o doutor Dácio, à esquerda dele é o pastor Carlos Pedro, à direita do doutor Dácio, que vai ser a referência da mesa, entendeu? É o pastor Gilton, que pinta, ele pinta. Esse cabelo dele, essa cor é pintado, que Gilton é muito novo, não deve ter, vamos deixar pra lá. Leinha, tá evidente aí, a nossa mais conhecida, famosíssima Leinha Mendonça, e no canto aqui à esquerda o pastor Purim Júnior. Muito obrigado, querido doutor Dácio, um abraço, meu irmão. Eu que agradeço, gostei de saber que eu fui a referência nessa foto. Verdade, meu irmão. Mas eu quero agradecer mais uma vez a minha participação no Debate 93 e dizer a você que tem alguma dúvida que a gente possa querer e poder lhe ajudar, que a Primeira Igreja Batista do Recreio, através do Ministério de Aconselhamento Cristão, está lá para te receber, para te ajudar, porque não há saúde física sem saúde emocional, não há saúde emocional sem saúde espiritual. Cuide da sua, querido. Pastor Purim Júnior, obrigado, meu irmão, um forte abraço. Obrigado, JR, demais debatedores, um abraço à minha amada Igreja Batista do Meia, que hoje completamos 7 anos de caminhada juntos. Olha, parabéns, pastor, Deus continue a abençoá-los fortemente com a graça do nosso Deus. Obrigado. E Pai. Muito obrigado aqui a nossa equipe, a Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso e a nossa Cátia Regina, popularíssima Catita. Amanhã às 11 horas da manhã o nosso Debate 93 aqui na 93 FM, com a graça e a bênção do nosso Deus e Pai. Vamos orar juntos. Eu pedi à querida Leinha para orar conosco. Nós vamos apresentar diante de Deus o tema de hoje e vamos orar como nós temos orado todos os dias, para que Deus cure os enfermos e console os enlutados, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, nós nos assentamos a esta mesa mais uma vez para ajudar pessoas que estão em conflitos a se resolverem nesta vida. Que nossas palavras aqui, Senhor, tenham sido conduzidas pelo Teu Espírito Santo.
Pedimos que o Senhor leve ajuda à decisão dessa jovem. Nós não estamos com preconceito, nós não estamos querendo rechaçar ninguém, o comportamento de ninguém. Nós queremos fazer com que as pessoas entendam que elas são responsáveis pelas suas decisões. Ajuda esta jovem que mandou este e-mail, bem como todos que estão nos ouvindo agora, todos os enlutados, os que estão nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos. Toma os lares nas tuas mãos, derrama a tua bênção e o teu bálsamo. Que teu Espírito esteja conosco em todos os momentos, para a glória do teu nome. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.